Cuidado com quem você anda. Eles começaram a ser influenciados. E é terrível quando alguém é influenciado, porque ele começa a se vestir igual, começa a falar igual, começa a pensar igual. Daqui a pouco ele começa a agir igual. E daqui a pouco parece que é normal aquele ato. É normal, porque está todo mundo fazendo. Daí já vem a nossa mãe dizendo: você não é todo mundo. É isso que ela está dizendo. Esse povo começou a ser influenciado, então eles começaram a casar com as mulheres dos outros povos. Eles começaram a ter filhos com as outras mulheres de outros povos. Depois você lê Esdras. Esdras fala sobre isso, ao ponto de Esdras capítulo 10, Esdras fala: nós temos que despedir essas mulheres. Nós temos que mandar essas mulheres embora, porque está tudo errado aqui. Quem está entendendo, diga amém. O nosso tom de cura. Você quer ser curado nessa manhã? Então fique atento, Deus vai curar você aqui nessa manhã. Eles começaram a reconhecer. E reconhecer fala de admitir. Aleluia! E eles começaram a pontuar. Depois você lê. Eles começaram a pontuar: Senhor, nós saímos. Senhor, nós falhamos. Nós fizemos alianças, associações com pessoas que nós não tínhamos que fazer. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Eu sou crente desde 93, então já vi algumas coisas dentro da igreja. Sabe qual é o problema dessa geração atual aqui, 2025? Sabe qual é o nosso problema? A mistura. A mistura que tem acontecido. A mistura de pegar a música secular e trazer para a igreja, e fazer da igreja, ou do adorador, né? Que algumas igrejas chamam até de levita, o adorador, fazer dele um cantor, um artista. Nós não somos artistas. Posso ouvir um amém, queridos? Nós não somos. É misturar o que é ensinado, por exemplo, numa palestra lá fora, que não tem problema nenhum, é palestra, está lá fora, não tem problema. Mas aqui não é palestra. Aqui não é palestra, aqui não é palestra coach. Aqui é a palavra de Deus que transforma e liberta. Posso ouvir um amém, queridos? Mas essa mistura do cristão com o secular, essa mistura na estética da igreja, essa mistura no culto da igreja, essa mistura na liturgia da igreja, essa mistura nos cânticos da igreja, essa mistura na pregação da igreja, tem causado extremos problemas na igreja. Você ouve e não sabe mais se é um louvor ou se é um show. Você ouve e não sabe se é uma pregação ou se é uma palestra. Quem está lá fora está falando de um jeito que parece pregação, mas não é pregação. Quem está aqui dentro está palestrando, parece que é uma palestra, não é um culto. Então fica essa mistura. O que acontecia com eles é uma mistura. Eles estavam influenciados pela cultura da Babilônia. Eles estavam influenciados por aquilo que eles viram na Babilônia. Lembra de Daniel? Daniel capítulo de número 1. Eu não vou comer dos manjares do rei. Eu não vou beber do vinho do rei. Eu não vou sentar na mesa do rei. Eu vou permanecer em jejum e na presença de Deus. E diz a Bíblia que ele achou graça aos olhos de Deus. Deus deu sabedoria, inteligência, interpretação de sonhos. Deus prosperou Daniel. Se você quer crescer, quer prosperar, esteja com Deus, ande com Deus, seja influenciado por Deus, e Ele te fará prosperar, como Ele fez com Daniel. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Posso ouvir um amém, queridos? Fala para quem está ao seu lado: Deus está falando com você nessa manhã. Então, como que é o ponto zero? Ponto zero, olha aqui para mim. Ponto zero é a confissão. Reconheço que errei. Tem gente que tem dificuldade de falar isso. Casamento acaba porque a pessoa não reconhece. Reconheça. Eu errei. Eu falei, não devia ter falado. Peça perdão, peça desculpas. Aleluia. Amizades se encerram porque faltou pedir desculpas, faltou reconhecer que errou. Relacionamentos acabam porque não confessa.
Pecado tem nome. Aleluia. Pecado teve um momento que nós cometemos. E se na hora, olhe para mim, se na hora que você cometeu você não sentiu nada, é sinal que você está com um problema na sua relação com Deus. Porque no momento que eu pego, eu tenho que falar: meu Deus, eu não podia ter mentido, eu não podia ter cobiçado, eu não podia ter falado como eu falei, eu não podia ter feito dessa forma. E eu sinto o constrangimento do Espírito Santo. Pastor, mas eu não sinto nada. Eu sei. A pessoa que está morta espiritualmente, ela não sente nada. Verdade demais. É Deus. A Bíblia fala de mortes, ela não fala de uma morte apenas. Ela fala de 3 mortes: morte física, o corpo quando morre; fala da morte eterna, quando a pessoa morre sem Deus e vai eternamente viver longe de Deus; e fala da morte espiritual. A morte espiritual é a pessoa que está viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta. E a Bíblia vai falar que é morto nos seus pecados e delitos. Sabe o que é isso? Eu peco e está tudo bem. Eu pego e segue o barco. Meu Deus. Confissão e arrependimento. Aleluia. Fala que eles disseram: Senhor, nos perdoe. Aleluia. Queremos recomeçar. Sim, ó Deus. Só que nós queremos recomeçar na tua presença. Glória. E eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Glória. Diga para quem está ao seu lado: diga, Deus tem uma boa notícia para você nessa manhã. Aleluia. Sabe o que o livro de Neemias vai falar? Capítulo de número 9. Que Deus, Ele é rico em misericórdia. Deus, Ele é rico em bondade. E no momento que aquele povo chorava e se arrependia, diz a Bíblia que o Senhor trazia perdão, Deus trazia cura, Deus trazia restauração sobre aquele povo. Diz a Bíblia que no período de Juízes, quando eles clamavam a Deus, o Senhor trazia restauração e levantava libertadores para libertar aquele povo. Diz a Bíblia que o clamor daquele povo chegou até os ouvidos de Deus, e Deus ouviu e trouxe perdão. A notícia dessa manhã do Evangelho é a notícia que Jesus não admite o teu pecado, Ele não admite o teu erro, mas se você se arrepender, Ele tem perdão e cura e restauração para você nesta manhã. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. E se eu voltar? E se eu voltar, pastor? Ele te aceita? Parábola do filho pródigo, voltou, o pai abriu os braços e falou: pode vir. Glórias. E se eu me arrepender? Se você se arrepender, irmãos, eram 2 ladrões na cruz. Teve um que falou: desce agora, salva a ti e salva a nós. Jesus nem deu atenção para ele. Mas teve o outro que falou: Senhor, lembra de mim quando chegar no carreiro. Jesus olhou para ele e falou assim: fica tranquilo, porque hoje você estará comigo. Se hoje você falar: Senhor, eu errei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei, Deus é maravilhoso, aleluia. eu reconheço que eu tenho andado por caminhos que não são teus caminhos, eu reconheço que eu tenho feito de qualquer jeito, eu reconheço que eu preciso mudar. Se hoje você falar isso, Ele tem a cura para a sua vida hoje. Se você quer essa cura, glorifique e aplauda ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Se é essa cura que você quer para a tua vida, glorifique e exalte a Ele nessa manhã em nome de Jesus. E esse reconhecer, e aqui eu vou encerrar, esse reconhecermos me leva a pedir perdão para Deus, confessar para Deus os meus pecados. Se eu falei contra o irmão Carlos, eu tenho que chegar para ele e falar assim: irmão Carlos, o Senhor me perdoa, eu falhei. Se Ele não me perdoar, não é mais problema meu, mas eu estou arrependido, me perdoa, e Deus vai trazer cura.
Aqui está minha esposa. Eu chegar para ela e falar assim: meu amor, me perdoa. Eu estava nervoso e eu falei demais, me perdoa. E Deus vai trazer cura para o nosso casamento. Eu chegar para minha filha que está aqui, ou para os meus outros 2 filhos, e falar para eles: me perdoa, filha, o pai errou. Porque eu já fiz isso com os meus filhos. Eu já fiz isso com os meus filhos mais velhos. Eu já fiz isso com a minha mãe. Já fiz isso com meu pai. Já fiz isso com a minha esposa. Já fiz isso com pessoas da igreja.